Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. As tecnologias da informação, da comunicação estão cada vez mais presentes na vida de crianças e jovens. De que maneira essas tecnologias podem afetar na vida desses jovens? Sobre este assunto é o que eu vou conversar agora com a professora Josimei Costa, do Departamento de Comunicação da UFRN. Josimei Costa da Silva é doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e pós-doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Docente e pesquisadora de 2 programas de pós-graduação da UFRN, Ciências Sociais e Estudos da Mídia. É também coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e Cultura, além de ensaísta, contista e poeta. Você acredita que as crianças e os jovens estão lendo mais ou menos em função desse boom da internet? Vânia, eu não teria assim, elementos para afirmar se estão lendo mais ou menos, porque eu não tenho esses dados, mas eu tenho certeza de uma coisa: estão lendo de maneira diferente, né? Menos, depende, eu acho que do ponto de vista, se você pensar em livros físicos, talvez, mas eu não sei dizer a tiragem dessas grandes edições, se a gente pode dizer que são menores do que antigamente. O que eu posso dizer é que a quantidade de leitura, em termos de textos, talvez esteja mudando em função da rapidez e da grande variedade de textos que você encontra na internet e a atenção do jovem, que hoje é dispersa, né? Então isso eu posso afirmar que, porque vejo nos meus alunos da universidade a dificuldade que eles têm de prestar atenção por muito tempo numa mesma coisa. Então a leitura de textos longos, eu imagino que essa esteja realmente diminuindo. Mas eu vejo também que existe muito texto na internet, que todas as pessoas leem o tempo inteiro hoje. Mas é possível que a própria academia esteja reduzindo os textos em função disso, da necessidade desses jovens? Eu acho que depende do curso e depende do nível. Na pós-graduação, com certeza não. Na graduação, eu acho que há realmente uma dificuldade de leitura desses textos mais clássicos por parte dos jovens. E a atenção, como é dispersa, impede a concentração. Então, a dificuldade que eles têm de ler e de depois produzir algum texto a respeito dessa leitura que eles fizeram é um fato mesmo na universidade. Pelo menos no curso de comunicação, que é o curso onde eu dou aula na graduação. E as crianças que estão tão envolvidas com os brinquedinhos, com os videogames, com todas essas artimanhas, todas essas coisas que a internet oferece, essas crianças estão ficando cada vez mais distantes dos livros, aqueles livrinhos de história tão interessantes que abrem a cabeça das crianças para abrem o gosto para a leitura, isso aí. Como é que você avalia, por exemplo? Como eu disse, eu não disponho de dados numéricos, né? Eu não sei dizer se tem menos livros sendo editados no Brasil hoje para criança pequena, não sei dizer. Porque eu acho que há também uma certa idealização do passado quando a gente pensa que as pessoas liam muito no passado. Eu não sei se liam tanto, Vânia, especialmente considerando que havia um número muito grande de analfabetos no Brasil, né? Esse número existia também em maior quantidade no mundo. Hoje não são tantos analfabetos, então a gente vai ter crianças lendo mais desde cedo. Se isso significa uma maior leitura ou menor leitura de livros, eu fico com dificuldade de falar em função de não ter acesso a esses números. Agora eu vejo, né, que há uma variedade de acessos a linguagens diferentes, via internet mesmo, via todos esses gadgets, tablets, celulares, etc. Por exemplo, filmes, que era uma coisa que na nossa infância, né, eu e você, a gente tinha acesso só quando podia assistir televisão ou ir ao cinema. Hoje qualquer criança, qualquer adolescente vai encontrar o tempo inteiro um filme à sua disposição, ou no celular, ou no tablet, ou no computador e até na televisão também. Isso é uma vantagem, né? Isso não é uma vamos vantagem. demonizar a internet. É né? isso que eu fico imaginando, por exemplo, a questão de filme, né, que é uma área que eu pesquiso. A gente fica preocupado, né, se as pessoas estão vendo mais ou menos filmes. Hoje eu posso dizer com certeza, estão vendo mais filmes.
do que víamos na década de 50, 60, 70, mais, porque tem várias plataformas. Agora, como era o filme de antigamente, aquele filme clássico do cinema, não. Aí a gente vai ver filmes de outra ordem, né? Filminhos, vídeos, isso em grande profusão. E a gente sabe que fecharam as salas de cinema de bairro, de rua, mas a gente tem lotação de cinema nos shoppings. Muita gente indo ao cinema. Mas a pena é que o cinema comercial também, né, ganhou muito espaço. Ganhou. O filme comercial Isso é ganhou verdade. muito espaço. Ganhou muito espaço. Mas aí meu questionamento é esse. Ganhou muito espaço porque mais pessoas estão assistindo ou porque aqueles que assistiam filmes clássicos deixaram de assistir e passaram a assistir filme comercial? Eu não acredito nessa segunda hipótese. Eu acho que é porque pessoas que não assistiam passaram a assistir. E o gosto médio do público é um gosto mais para o comercial, não para as obras clássicas ou as obras de arte, né? Eu acho que a arte ela é muito cifrada, tem uma linguagem muito codificada para pegar um grande número de pessoas, uma massa. Eu volto para a questão da literatura. É flagrante a crise no mercado editorial, seja nacional ou internacional. Você acha que isso se deve mesmo à questão, o grande vilão nessa história, o grande inimigo do mercado editorial não é a crise financeira, não é a crise econômica, é a internet, por exemplo? Eu vejo que chegaram novas editoras ao mercado. O que significa isso? Como é que existe uma crise se chegaram novas editoras ao mercado? Aqui mesmo em Natal, né? Vamos pensar que a gente não tem uma tradição de publicação de livros, mas a gente tem algumas pequenas editoras produzindo. Eu vou dizer, do ponto de vista da universidade, você tem a UFRN produzindo via editora universitária. Tem uma editora do jornalista Adriano de Souza funcionando aí no mercado, né? Eu vejo que fechou aquela editora que era da Fundação José Augusto, que produzia livros, não produz mais. Mas eu não sei se isso não migrou para um outro tipo de produção. Eu acho que tem uma crise grande, por exemplo, no jornalismo, né? Isso a gente está vendo, que os jornais estão fechando. Porque agora viraram todos virtuais. Isso. E acho que pequenas livrarias fecharam também. Mas as grandes livrarias, elas estão funcionando e não me parece que elas estejam em crise, porque eu não estou desconfiando desse dado, não é isso não, sabe? Eu estou pensando a respeito. Questionando com você. Eu estou só pensando a respeito dessa realidade, porque o que eu vejo, por exemplo, numa grande livraria? É esgotarem-se obras tipo Game of Thrones, 50 Tons de Cinza, que depois lançam outros e outros desdobramentos da mesma obra. As tiragens são menores, mas a gente vê muitas edições também, né? E eu vejo, por exemplo, aquela obra Meu Nome é Antônio, que é de uma pessoa que começou a escrever na internet, né? Começou a divulgar seus escritos na internet, e que outro dia, aqui numa livraria de Natal, eu vi sendo lançado o livro Meu Nome é Antônio, com filas de adolescentes dando voltas em torno da livraria. Eu até me espantei. Notícia, né? Ou então o livro do José Rezende Júnior, que eu estou lendo recentemente, que chama Histórias Mínimas, e é um livro que é escrito todo com contos de até 140 caracteres, contos mínimos. Isso foi uma modificação em função da internet, mas eu digo, tem espaço para publicar esse tipo de obra. Se não houvesse público, se não houvesse venda, será que eles conseguiriam publicar? É a minha questão. Aí será que o que está mudando não é assim, não é um afastamento? Eu também tenho dúvidas. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir muito, porque eu não tenho respostas, né, a essas questões que você me traz. Mas eu fico pensando que, será que o que está mudando não é a forma da gente se relacionar com o livro? O suporte muda um pouco. A gente tem hoje, por exemplo, os Kindle da vida, leitura em iPad. Você tem livrarias que produzem e-books, livros digitais, em uma quantidade enorme. Será que isso não é ler também? Só mudou o suporte? Será que isso não significa uma diminuição das edições em papel, mas um aumento, porque nem existiam antes, das edições virtuais? Nossa equipe de reportagem foi às ruas conferir se a população está lendo. A senhora tem o hábito de ler? Não. Nunca. Assim, uma raridade. Sim. Tenho. Quantos livros o senhor já leu esse ano? 2. Esse ano, uns 4. São uns 15.
Acho que 1 ou 2. Esse ano nenhum. Não exatamente, é o tempo que é muito pouco. Smart nas mãos, olhos atentos à tela. Cena comum nas rodinhas de adolescentes. Os tablets e principalmente os smartphones viraram protagonistas no dia a dia dessa geração. Comportamento que, para alguns, acaba interferindo em hábitos saudáveis e necessários, como a prática da leitura. Mas há também quem utiliza as novas tecnologias para ler. Atualmente, Raquel carrega no smartphone 3 livros. Ela é adepta dos chamados e-books, os livros virtuais. A praticidade e a facilidade de ter material para leitura sempre ao alcance das mãos conquistou a estudante. Para mim, eu acho que ajuda muito, porque nós hoje temos muitos aplicativos, muita forma de baixar livros, realmente de ver notícias, de seguir páginas que estão notícias ao minuto, que é muito importante para o Enem, porque ele é uma prova de atualidades, inclusive de redação, portanto, e qualquer prova que cai nele é importante. E assim, muita gente usa para o WhatsApp, para o Facebook, eu mesma também uso. Mas acho que o aluno tem de saber quando é que é a hora correta. Há quem confesse que o principal uso do aparelho é mesmo para acessar as redes sociais e a internet. Mas defende que esse universo virtual é um estímulo a mais para a leitura de artigos, notícias e textos de entretenimento. Daniel reconhece que leria bem menos se não tivesse um smartphone. Porque na rede social o pessoal sempre está postando alguma informação importante, dependendo de que também existe aquelas páginas de curtida do Facebook, dependendo do que você gosta, do que você curte, eles sempre estão postando um tipo de informação, uma leitura às vezes longa, que você reflete sobre essa leitura, você melhora o seu vocabulário, entendeu? E você também passa a escrever também na rede social. Josimei, você acha que a população está lendo? Como eu falei, Vânia, depende de lendo o quê, né? Se você considerar best-sellers, eu acho que está, né? Não sei se a população do Rio Grande do Norte estaria lendo muito esses best-sellers, mas no mundo essa leitura é grande, tanto que eles esgotam várias edições e tudo. Se você me perguntar, estão lendo textos? Estão lendo livros clássicos, aí já começa, né, a mudar. Então, eu acho que concordo com você. Eu acho que de repente deve estar nascendo uma nova forma de leitura. Como você citou, esse rapaz que fez esse Rezende, que fez esse livro em números mínimos de caracteres, que tanto ele pode agradar ao público juvenil como ao público adulto também, não é isso? É verdade. Então, assim, tem um autor, um filósofo francês, o Michel Serres, que publicou um livro chamado Polegarzinha, e ele fala desses jovens que, segurando seus celulares, digitam com os polegares de uma maneira tão rápida que ele não consegue acompanhar. Nós não conseguimos, nós adultos, né? Adultos mais velhos, não conseguimos acompanhar nem os adolescentes, nem os jovens adultos que já foram criados nesse ambiente de uso de equipamentos digitais, de aparelhos digitais. E aí ele diz que ele não sabe que tipo de ser humano virá, mas ele tem certeza que é um tipo novo de ser humano que é criado dessa forma, com acesso a algo que coloca para o meio externo, né, que exterioriza, por exemplo, a memória. E a gente não precisa ter uma memória tão cheia de dados e de informações, porque a hora que a gente quiser a gente acessa fora, no computador, no tablet, no celular. O que traz um perigo, né? Que é quem é que vai controlar essa memória, quem é que vai ser o dono desses bancos de dados. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Porque eu acho que tudo tem o lado A e o lado B. Dentro desse mundo da internet tem o lado A e tem o lado B, né? Nós estamos aqui, só um parênteses, nós estamos aqui dentro de uma livraria e por acaso eu estou aqui observando, estou vendo jovens entrando e saindo, que eu acho bem interessante, né? Eu acho que cria-se um oásis. Estou vendo jovens circulando por aqui pela livraria. Eu achei que não ia ver jovens mais circulando em livrarias, isso é bom, muito bom. Eu vou aproveitar essa brecha e vou chamar aqui o próximo bloco. Depois a gente volta a conversar com a professora Josimei Costa, do Departamento de Comunicação da UFRN. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação,
4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. A Lei do Acesso à Biblioteca garante a qualquer cidadão a entrada tanto em instituições públicas quanto privadas conveniadas à Secretaria de Educação do município. Lei número 6102 de 2010. Dispõe sobre o acesso gratuito à biblioteca e sistemas de internet disponibilizados por instituições públicas e privadas conveniadas com a Prefeitura Municipal do Natal e da outras providências. A lei autoriza, além do acesso, empréstimo de livros, visita monitorada, apoio à pesquisa escolar e uso gratuito da internet quando instalada na biblioteca. O principal objetivo da lei é adequar os espaços reservados ao conhecimento em serviço público para atender melhor as necessidades da sociedade, bem como aumentar os hábitos de leitura. Assim, a lei assegura a busca pelo conhecimento e você não deixe de procurar pelos seus direitos. Isso é lei. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Estamos de volta com o programa Papo e Prosa, agora entrevistando a professora do Departamento de Comunicação Social, Josimei Costa. Josimei, você acha que falta incentivo, por exemplo, de pais e professores para que as pessoas leiam mais? Eu acho que com certeza falta sim. Eu lembro que, Vânia, quando nós éramos da TV Universitária, tinha aquele programa que eu fazia junto com o Tarcísio Gurgel, que era o Leitura Dinâmica, que a Constância Duarte tinha um quadro sobre literatura infantil. Nesse quadro, ela apresentou umas pesquisas feitas na época que diziam que quando você lê para uma criança, desde que ela é bebê, ela se torna mais para frente uma criança que vai ter interesse e uma certa intimidade com a leitura. Então, o estímulo à leitura deve começar ainda quando é um bebê o seu filho. Se o pai não lê e a mãe não lê, se não há livros em casa, dificilmente nós teremos um leitor ali naqueles filhos daquela família. Claro que existem exceções, mas é necessário que haja um ambiente propício para a leitura. Então, eu sei que a maioria da população no Brasil, que é o mundo em que a gente vive, não lê. Não lê porque as tiragens em relação, por exemplo, à Argentina ou à Europa são sempre muito pequenas. Então, assim, a população em geral não lê.
Como estimular o jovem a ler se os pais não leem, né, se os professores não leem também? Então, isso que você estava falando sobre a leitura de best-seller, existe, mas a leitura dos clássicos, a gente questiona a existência, tem a ver também com um hábito que não é dos adultos, né? Mas como aumenta a população, como aumenta o número de consumidores, a leitura aumenta, mas não na mesma proporção em relação a obras clássicas e obras de valor literário consagrado, a gente tem a impressão que a leitura ela é muito, digamos assim, ela é decrescente. Eu não sei se está decrescendo. O que eu sei é que a boa notícia é que o Brasil já está com um número de alfabetizados maior e também as escolas estão investindo em bibliotecas. O governo federal, por exemplo, estimula bibliotecas nas escolas. Isso é uma boa notícia, eu acho. Com certeza. A existência de bibliotecas. Vamos pensar no caso de Natal, né? Quais são as bibliotecas públicas de Natal de grande porte? Cadê a nossa grande biblioteca pública? Né? Nós temos grandes bibliotecas, e a maior, eu acho que agora em funcionamento, é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas a inexistência de bibliotecas torna o hábito de leitura difícil. Livro é muito caro, livro em papel é muito caro. Aliás, livro digital também é caro, e-book também é caro, deveria ser mais barato. Fica complicado você ler se você tem que investir seu dinheiro em coisas que são mais fundamentais para a subsistência. Agora, tem a questão do hábito realmente, Vânia, você tem razão. Porque muita gente é capaz de, numa noite de bar, gastar o valor de 3 livros. Exatamente, não é? Questão de hábito. Achar que livro é caro, entra numa livraria, olha um livro, acha que o livro é caro. É isso mesmo. E a leitura, mas a gente tem que pensar, nós estamos falando muito de classe média, mas temos que pensar numa classe mais baixa. Essa classe baixa vai poder ter acesso a livros, vai poder comprar livros, e tem que saber se eles forem educados com livros, se eles podem, naturalmente agora eles podem até ser alfabetizados, mas não são filhos de pais alfabetizados, e como é que pode? Então, pois agora o fato de que mais jovens estão entrando nas universidades, estão tendo contato com uma diversidade de pessoas, inclusive com alguns leitores, vai trazer para o convívio desses jovens que estão chegando agora, cujos pais não tiveram condições de estudar, a possibilidade de contato, de ver e tomar gosto. Eu acho que isso é possível, sim. Eu não tenho uma visão negativa, não acho que vai piorar, né? Agora, eu acho que a gente não pode também entregar ao acaso, vamos deixar assim para ver o que vai acontecer, né? A gente tem que começar o estímulo dentro de casa, os professores têm que começar a ler, não tem como você estimular ninguém a ler se você não lê, né? E tem também, eu acho, que haver uma adaptação nossa, adultos, aos novos tempos, e o José Rezende Júnior, com seus contos de 140 caracteres, é um exemplo de como que a gente pode ser uma dica de livro que você pode dar para o nosso telespectador. Com certeza. O Meu Nome é Antônio, que eu não li inteiro, mas eu folheei nas livrarias, também é interessante. Ele escreve poemas em guardanapos, então são poemas muito curtos, mas são interessantíssimos, né? E o nosso Jarbas Martins, que é escritor aqui do Rio Grande do Norte, que foi meu colega de departamento, ele tem publicado no Facebook o que é também um estímulo à leitura, haikais. Haikais são 3 versinhos, né? São um verso de estrutura japonesa, que são muito curtos, mas muito impactantes. Os haikais são poemas que nos ajudam a entrar nesse mundo da literatura. Eu acho que isso é um jeito de estimular. Como acho também que grandes obras ou obras de grande impacto, não sei se posso chamar de grandes obras, quando tem uma versão em filme ou série de TV, estimulam a literatura, que é o caso do Game of Thrones, que eu já citei aqui, né, que o livro está em equiparação de episódios com a série de televisão, mas isso não diminuiu o interesse, o livro vendeu muito. Quer dizer, há uma forma de incentivo via imagem ou linguagem imagética do cinema e da televisão. E os nossos clássicos da literatura, se eles forem para a televisão, para o cinema, naturalmente que eles vão despertar o interesse desse público, que mais tarde vão lá procurar no livro para ver melhor. Com certeza. E esses jovens que estão passando aqui na livraria, eles frequentam, que eu sei também, um estúdio aqui de produção e de ensino de desenho em quadrinhos.
né? Eu sei que existem vários quadrinistas que têm feito isso, adaptado obras da literatura, clássicos da literatura, para os quadrinhos. Isso também é uma forma de estímulo à leitura. Bem interessante. Nós vamos agora conhecer um grupo de jovens que pretende incentivar e difundir o gosto pela leitura. Com o objetivo de estimular a leitura e a discussão em torno da literatura. Foi assim que nasceu, há 5 anos, o projeto da Academia de Leitores. Na verdade, a academia surgiu da necessidade dos alunos leitores terem a oportunidade do encontro, da conversa, da troca de experiência, da troca de livros. Então, como a leitura era muito forte na escola, resolvemos reunir esse grupo e daí nasceu a necessidade de fazer uma academia com todas as pompas e circunstâncias que uma academia merece. A Academia de Leitores funciona nos mesmos moldes da Academia Brasileira de Letras, com cadeiras ocupadas por membros temporários. A principal função dos acadêmicos é difundir entre outros jovens e crianças o gosto pela leitura. Que juntos possamos difundir e trazer a literatura, a leitura, de uma forma especial e divertida para o aluno, para o jovem, aquele que não se interessava, de repente, vislumbrar aquilo que ele poderia alcançar somente através de um livro. É trazer a literatura para quem precisa dela, para quem não conhece, e incentivar esse gosto que, como Nicole bem disse, que a gente precisa dele, que a gente gosta, porque a gente não pode passar esse gosto também para outras pessoas e os tantos de benefícios que isso traz para a gente, trazer isso para as outras pessoas e fazer com que elas também sejam apaixonadas pela leitura, pela literatura, cada um encontrando o seu jeito, o seu gosto de ler, aqui com cada membro da academia. A academia é composta por 21 estudantes do ensino fundamental. A seleção dos integrantes foi feita por meio de uma sabatina. Os professores indicam, alguns alunos se inscrevem, é feita uma sabatina de proficiência. Eles terão que declarar número de livros que leram, a qualidade da leitura que fizeram, de que modo essa literatura provocou e de que modo eles saem diferente dessa leitura que realizaram. A jovem leitora Nicole Malafaia encontrou na academia a possibilidade de compartilhar os encantos proporcionados pelos livros. Na minha sala, muita gente não tem ainda despertado esse gosto. E eu converso com eles sobre livros e influencio os meus gostos literários. Eu sempre estou indicando livros para eles conseguirem também ter esse prazer que eu sinto. Os novos integrantes da academia assumiram a cadeira recentemente e já estão cheios de planos. Nós estamos planejando um blog, um portal dentro do site do Colégio das Neves para que a gente possa publicar essas resenhas e indicações que os alunos e jovens terão acesso. Também queremos realizar encontros com diversos escritores, principalmente regionais e brasileiros, como Carlos Fialho, Daniel Galera, participantes de Jovens Escribas, para que a gente possa aproximar leitor e escritor, feiras de livros com uma gama de literatura, uma gama de livros enorme para que isso chegue aos alunos, que isso desperte o olhar dele para os livros e também ler para quem a gente sabe que a literatura pode ocasionar um bem enorme. Ler para idosos, ler em abrigo, ler para crianças, trazer a literatura para quem precisa, para quem ainda não conhece e alimentar quem já gosta. Um texto divertido, uma história instigante podem entusiasmar um jovem leitor, que por sua vez tende a seguir devorando mais e mais livros. Foi assim que o escritor potiguar Carlos Fialho se tornou um consumidor de obras literárias ainda na adolescência. Ele reconhece o papel fundamental da escola como incentivadora da leitura e da escrita. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler quadrinhos. E foi na leitura dos quadrinhos, na leitura prazerosa dos quadrinhos, que eu descobri que o prazer pela leitura. E foi assim que eu descobri que a leitura seria um hábito que me acompanharia o resto da vida. Escrever foi na escola. Na escola, quando começou a ser trabalhada a matéria de redação, eu percebi que era algo, até pela leitura, pelo hábito constante da leitura, eu percebi que era algo que eu fazia bem e que gerava elogios dos professores, incentivos e até admiração de colegas. E quando isso acontece, você naquela idade de formação ainda, você quer repetir aquela ação. Autor de 7 livros, ele acredita que a nova geração lê muito mais do que a dele. O escritor atribuiu esse feito às novas tecnologias. Eles têm, graças aos meios eletrônicos, um acesso maior à informação. Eles podem encontrar com maior facilidade livros e conteúdos que sejam adequados à idade dele e não apenas aqueles que são impostos pela metodologia, pelo que é pedido na escola, e tem acesso a toda uma gama de livros de aventura, de fantasia e de sagas que podem
colocá-los dentro do universo da leitura. Nossa, que legal, interessante, né, um projeto desse. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Nossa, eu achei muito bacana a ideia e acho que se mais ideias como essas surgirem na nossa cidade, eu acho que isso vai ajudar, mas precisa política governamental para isso também, né? Eu fiz uma cobrança implícita, agora é explícita, né? Cadê nossa biblioteca? Incentiva o gosto pela leitura, mas quem é que vai ter acesso a esses livros? Só os alunos de cada escola? Devia haver, né, uma biblioteca acessível a todos. Eu acho que isso é necessário. E uma política de incentivo também ao livro digital, né? Porque o livro digital ele vai estar acessível em outros suportes, em outras plataformas que não o meio impresso. Então eu acho que juntar uma iniciativa dessas, ou muitas iniciativas dessas, com políticas afirmativas em relação ao estímulo à leitura. Pois é, então, essa iniciativa é de um grupo do ensino fundamental. E cadê a iniciativa pública, por exemplo? Precisava também de iniciativa pública, né? Exatamente. Eu acho que não basta ter só leis de incentivo à produção, mas precisa ter leis de disponibilização dessa produção para a população como um todo. Uma outra coisa boa é saber que no nosso estado, por exemplo, nós temos vários escritores jovens, por exemplo, o grupo dos Novos Escribas. Isso aí, os Jovens Escribas. Isso aí é uma ótima notícia, saber que as pessoas se reúnem e tem uma produção muito boa, uma excelente produção. Eu sei, eu sou testemunha e até vou fazer se você me permite, vai numa propaganda, mas é sem fins lucrativos, então, que é a iniciativa dos Jovens Escribas de realizar uma vez por mês um bazar independente, em que eles levam escritores para conversar com jovens. Existem várias editoras e também até dos Jovens Escribas mesmo, e até livrarias especializadas em quadrinhos, literatura para jovens, que eu fui a uma edição desse bazar independente, que é o Carlos Fialho, que organiza no Espaço 2, lá em Ponta Negra. E não dava para circular de tanto jovem que tinha, para ouvir a fala de um dos atores, que é um grande escritor também, da Porta dos Fundos. Está me falhando o nome dele agora, mas eu acho que a gente lembra. Ele é ator, ele é comediante, ele é casado com Clarice Falcão. Como é o nome do ator? Não. Alguém já soprou? Não é Fábio Pochá. Olha a produção. Gregório do Vivier. Então ele fez uma fala lá, né? Ele autografou o livro dele e o bazar independente ficou lotado, estava difícil de circular. Isso é classe média, mas também, né? Agora outra coisa interessante, fugindo um pouco da vertente da literatura, mas também indo para outra forma de comunicação, é a comunicação do cinema. Natal está produzindo cinema, isso é muito bom, além de produzir teatro, produzindo cinema. Nós vamos ter em breve uma série de curtas exibidos em salas grandes de cinema, como no Cinemark, por exemplo. Isso é uma ótima notícia com atores nossos, da nossa cidade. Com certeza, com certeza. Isso aí não são jovens alienados, isso quer dizer que esses jovens naturalmente leem, devem ter lido na infância, na adolescência, e agora se tornaram adultos que curtem cinema, que gostam de cinema, que vão ler textos de cinema. E você falou dos Jovens Escribas, eu estou lembrando de outra iniciativa, que eu sei que também é coordenada pelo Carlos Fialho, dos Jovens Escribas, que leva grandes escritores, médios escritores, pequenos escritores do Rio Grande do Norte para conversar com jovens de escolas do sistema estadual e municipal de ensino, para falar sobre suas obras e para mostrar um universo que... E aí, Vânia, reforçando isso que você está dizendo, né, que é necessário estimular a leitura. Eu acho que há uma modificação, está ficando diferente, mas a gente não pode abrir mão de nenhuma forma de conhecimento. Eu acho, isso é a minha opinião, eu acho que a gente não pode, porque o seu universo se reduz. Então a leitura dos clássicos, ela é necessária, junto com o Twitter, junto com o Facebook, junto com o Instagram, tudo junto. Então esse tipo de iniciativa que leva as crianças, aos adolescentes de escolas públicas, o contato com o escritor e com a obra do escritor é muito importante para criar esse ambiente que estimula a leitura, como você falou. Eu acho que é importantíssimo não deixar do lado de fora as escolas públicas, porque esses jovens são os que mais precisam de estímulo, porque naturalmente eles foram alfabetizados recentemente, eles não tiveram oportunidade antes em casa, de ter livros em casa, não tem oportunidade de ter livros em casa. Provavelmente esses jovens precisam ser estimulados. Eu acho que tem que incentivar mesmo aí.
Isso por aí aí. o caminho. Eu acho que pode sim. ser que seja, né? Vamos torcer para que seja. Pode ser, sim. Ok, nosso tempo está esgotando. Infelizmente, o papo está sendo super interessante, né? Nosso papo e a nossa prosa está sendo muito gostosa. E eu digo a vocês muito obrigada por ter nos acompanhado. E a você, professora Josimei, muito obrigada também por ter se disposto a vir aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Se você quiser mais informações ou quiser entrar em contato conosco, você pode olhar aí o nosso Facebook ou o blog aqui abaixo do vídeo, tá certo? Tá, até lá. Até o próximo programa.